Maçonaria. Só de ouvir essa palavra já vem um turbilhão de imagens na cabeça, não é? De um lado, a gente pensa numa irmandade de ajuda mútua, quase um clube de cavalheiros. Do outro, uma sociedade secreta que controla o mundo por trás das cortinas. Bom, a ideia aqui é a gente tentar separar o que é fato do que é ficção nessa história tão complexa. E aí fica a grande dúvida que alimenta séculos de debates e teorias. Será que a maçonaria é só um grupo de pessoas com rituais peculiares e apertos de mão secretos? Ou será que existe algo muito maior, talvez até mais sombrio, acontecendo quando as portas da loja se fecham? É um abismo de diferença, né? A visão pública é a de um clube social, um lugar para fazer networking e para buscar um certo aprimoramento moral. Já a visão da conspiração enxerga uma força invisível que teria orquestrado as maiores reviravoltas da história. A verdade, como quase sempre, é muito mais cheia de nuances. E é essa jornada que a gente vai fazer agora. Para a gente começar a desvendar esse mistério, o primeiro passo é entender a história que os próprios maçons contam sobre si mesmos. E olha, é uma história grandiosa, pensada para dar a eles uma linhagem que beira ao sagrado. Pela mitologia deles, os maçons não são simples construtores. Eles seriam os herdeiros diretos de uma sabedoria divina, que teria sido passada de geração em geração desde o primeiríssimo homem. Eles se conectam aos maiores feitos de engenharia da Bíblia e da história, basicamente dizendo que a arte da construção é a arte da própria civilização. E no coração dessa mitologia toda tem uma figura central, Hiram-Abif, o arquiteto do lendário Templo de Salomão. A lenda diz que ele guardava segredos da construção tão poderosos que preferiu morrer a revelá-los. Essa história de sacrifício pela verdade se torna a peça fundamental dos rituais maçônicos, uma grande alegoria sobre a busca pelo conhecimento e a integridade. E o mais impressionante é que essa obsessão com o Templo de Salomão não era só coisa de maçom, não. Mentes brilhantes como Isaac Newton também viam o templo como um tipo de mapa do universo. Newton, um dos pais da ciência moderna, acreditava que se ele decifrasse as proporções do templo, ele poderia entender as leis do cosmos. Isso mostra como esse simbolismo era poderoso na época. Ok, essa parte da mitologia é fascinante, mas agora a gente precisa fazer uma curva acentuada e sair do mundo da lenda para entrar na história documentada. A origem real da maçonaria talvez não seja tão divina, mas é igualmente interessante. A história de verdade não começa com Adão ou com Salomão. Começa com gente de carne e osso, com as mãos sujas de pó de pedra. Os pedreiros medievais e suas guildas de ofício. Eram eles que detinham o conhecimento prático de como erguer as catedrais que até hoje nos deixam de queixo caído. Então, o que acontece é uma virada de chave fundamental. A era das grandes catedrais góticas começou a chegar ao fim, e as guildas de pedreiros operativos, que realmente trabalhavam com pedra, foram perdendo espaço. Ao mesmo tempo, a Europa vivia o iluminismo. Intelectuais, cientistas e nobres queriam um lugar para discutir ideias de razão e filosofia fora do controle da igreja. As lojas maçônicas, com seus segredos e símbolos, se tornaram um ambiente perfeito para isso. E aqui está o pulo do gato para entender a maçonaria moderna. As ferramentas do pedreiro, como o esquadro e o compasso, deixaram de ser objetos literais e viraram símbolos, metáforas para construir um caráter reto, uma vida equilibrada. A maçonaria se tornou uma filosofia de vida, usando linguagem da construção para falar sobre ética e moral. Tá, mas como é que isso funcionava na prática? O que acontecia lá dentro, a portas fechadas, numa loja do século XVIII? Vamos tentar abrir uma frestinha nessa porta e espiar. A estrutura era toda baseada nas antigas guildas, fazia todo sentido. O novo membro entrava como um aprendiz, para aprender o básico. Depois, se tornava companheiro, um profissional. E por fim, chegava a mestre maçom, quando os segredos mais profundos da ordem eram revelados em rituais bem teatrais. Era uma escada de conhecimento, sabe? E eles levavam o simbolismo tão a sério que até um simples jantar virava um evento cheio de códigos. Olha que curioso. Chamar a mesa de oficina e o vinho de pólvora forte. Isso criava um mundo à parte, reforçava o sentimento de pertencimento e, claro, o segredo que unia todos eles. Agora, um ponto importante. Essa ideia de fraternidade universal tinha seus limites, viu? Na prática, as lojas eram bem exclusivas. As regras de entrada mostram que, por mais que o discurso fosse iluminista, a maçonaria ainda refletia os preconceitos e as hierarquias da sua época. Era um clube para um tipo bem específico de homem.
Até aqui a gente tem a história de uma fraternidade filosófica um pouco excêntrica, exclusiva, mas aparentemente inofensiva, certo? Então, como é que esse grupo se transforma no epicentro de uma das teorias da conspiração mais duradouras da história? A resposta começa com a própria natureza do grupo. Pensa bem, um monte de gente poderosa se reunindo em segredo, usando símbolos que ninguém entende, é um prato cheio para a desconfiança e para a imaginação popular. A receita da conspiração já estava pronta. E aí, no finalzinho do século XVIII, acontece o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Primeiro, surge na Baviera os Illuminati, um grupo secreto real, pequeno, mas com ideias bem radicais. Pouco depois, explode a Revolução Francesa, virando o mundo de cabeça para baixo. No meio desse caos todo, começam a pipocar livros que misturavam os maçons com os Illuminati, criando a narrativa perfeita, a de que a revolução não foi espontânea, mas sim planejada por uma mão oculta. E para a gente entender como essa paranoia funcionava, o caso dos maçons russos é emblemático. Um grupo liderado por Nikolai Novikov estava focado em filantropia, construindo escolas e hospitais, mas a imperatriz Catarina, a Grande, ficou apavorada só porque eles tinham contato com o herdeiro do trono. Resultado, foram todos presos. É a prova de que, num clima de medo, até as melhores intenções podem ser vistas como traição. A gente precisa se colocar no lugar das pessoas daquela época. A Revolução Francesa demoliu uma ordem social de 1000 anos. É muito mais fácil e até mais reconfortante acreditar que tudo foi um plano de uma sociedade secreta do que aceitar que a história pode ser simplesmente caótica. Os maçons se tornaram o bode expiatório perfeito. E o mais impressionante é que essa desconfiança, essa lenda, não morreu no século XVIII. Muito pelo contrário. Ela se provou incrivelmente resistente ao tempo e continua viva até hoje. Vamos ver como? O mito não ficou parado, ele evoluiu, para pior. No século XIX, ele se fundiu com o nacionalismo e com uma corrente de ódio muito mais antiga, o antissemitismo. Essa mistura tóxica deu origem à ideia de uma conspiração judaico-maçônica, uma narrativa que seria usada para justificar perseguições terríveis ao longo da história. E quem é que joga gasolina nessa fogueira há séculos? A cultura pop, claro! Desde os romances de aventura até os best-sellers de hoje, passando por todo tipo de teoria na internet, a imagem do maçom como grande manipulador ou guardião de segredos ancestrais é simplesmente irresistível e continua a fascinar todo mundo. Então, se a gente fosse resumir por que essa história não morre nunca, bem, primeiro, tem o nosso fascínio natural pelo que é secreto. Segundo, a nossa necessidade de encontrar explicações simples para um mundo que é assustadoramente complexo. E quando a gente joga o poder da ficção e da mídia em cima disso tudo, a gente tem a fórmula de um mito que se recusa a desaparecer. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. A persistência desse mito talvez diga menos sobre os maçons em si e muito mais sobre nós. No mundo que muitas vezes parece caótico, imprevisível e fora do nosso controle, a ideia é de que existe alguém no comando, mesmo que seja nas sombras, pode ser de uma forma bem estranha, até confortante. A questão é, o que essa necessidade de encontrar ordem no caos revela sobre nós mesmos?